Quando uma absolvição criminal se baseia na exclusão da ilicitude, em qualquer uma excludente de ilicitude, não só estado de necessidade, mas as outras também, legítima defesa, etc., a regra é o reconhecimento da excludente de ilicitude no crime, quando é uma decisão que declara a presença da excludente de ilicitude. Porque veja bem, uma coisa é o juiz dizer assim, olha, não há provas para condenação, a alegação de legítima defesa, embora não tenha, ou de estado de necessidade, embora não tenha ficado cabalmente demonstrada, foi, no mínimo, exposta a fim de suscitar uma dúvida e, na dúvida, absolve-se, in dubio pro réu. Então veja, qualquer tipo de absolvição penal que tenha adotado como critério o indúbio pro réu, legítima defesa, o estado de necessidade, não ficou cabalmente demonstrado, mas surgiu dúvida, por isso absolvo. Isso não faz coisa julgada no cível. Então, a premissa processual para que essa decisão, baseada no excludente de ilicitude, faça coisa julgada no cível não foi um caso de indúbio pro réu, foi um caso que o juiz criminal reconheceu assertivamente, com certeza, declarando que de fato houve o estado de necessidade e efetivamente houve a legítima defesa e assim por diante. Então essa é a premissa processual. Tem que ser uma situação em que a excludente foi reconhecida categoricamente. Bom, dito isso, todas as absolvições baseadas em excludente de ilicitude produzem coisa julgada no cível? Todas não. A regra é que sim, mas nem todas. Com relação ao estado de necessidade, há uma peculiaridade. E repito que isso decorre do Código Civil, né? Porque a gente está falando aqui do reflexo cível da absolvição penal e é o Código Civil que trata dessa questão. A peculiaridade é a seguinte: numa situação de estado de necessidade, a pessoa que age favorecida pela excludente pode, na situação de perigo, sacrificar um bem jurídico de alguém que nada tem a ver com a criação do perigo. É normalmente o que ocorre, não é? Você pensa a tábua de salvação, e qualquer exemplo que a gente figurou aqui, vai. A tábua de salvação. Os dois náufragos estão disputando aquele objeto flutuante. O náufrago que sobrevive às custas da vida do outro sacrificou a vida de quem? De uma pessoa que era, vamos dizer assim, tão inocente quanto ele no que se refere ao naufrágio. Nenhum dos dois foi o responsável pelo afundamento do navio. Então, normalmente, no estado de necessidade, a conduta da pessoa que age amparada pela excludente de ilicitude acaba atingindo o bem jurídico de alguém que nada tem a ver com a provocação do perigo. Às vezes até o perigo é provocado por um fato da natureza. Às vezes é, sei lá, uma inundação, às vezes é uma enchente, às vezes é uma tempestade que gerou aquela tragédia, aquela situação limite de perigo, um desabamento, que for, um terremoto, não é? Agora, existem alguns casos raros, raríssimos, em que a pessoa que age em estado de necessidade acaba sacrificando o bem jurídico de quem provocou o perigo. Pensa naquela situação do sabotador. Lembra do sabotador? O cara que sabota o estoque, o galpão em que o concorrente estoca os seus produtos. E aí, a gente já havia descrito essa situação, eu vou mudar um pouquinho. A gente já havia descrito assim, o cara vai lá, provoca um incêndio, e aí no momento final e limite é a vida dele, incendiário, contra a vida do vigia. E ele, incendiário, mata o vigia. Aí eu dizia para você, isso não é estado de necessidade. Por quê? Porque esse cara provocou o perigo. E provocou de maneira dolosa. Então a lei não o protege. Ele vai ser condenado, ponto. Agora, e se é o vigia? E se é o vigia quem se salva? E se é o vigia que empurra o incendiário às chamas para se salvar? O vigia, evidentemente, agiu em estado de necessidade. Nesse caso, então eu estou alterando esse desfecho, agora é o vigia que se salvou, e para isso foi necessário empurrar o incendiário às chamas e com isso matá-lo. O vigia se salvou. E quem é o titular do bem jurídico sacrificado? De quem é a vida que pereceu? Do provocador do perigo. Sabe como é que a gente chama isso? Quando o bem jurídico que perece é do provocador do perigo, do aspas, do grande culpado de tudo. A gente chama isso de estado de necessidade defensivo. Olha o nome que a doutrina dá. Estado de necessidade defensivo. É o vigia que empurrou o incendiário.
Qual é a vida que pereceu? A vida do provocador do perigo. Quem se deu mal? O grande culpado da situação. Como é que a gente chama isso? Estado de necessidade defensivo. Mas esse é mais raro. O mais comum é aquele em que, volta para os náufragos, é aquele em que o titular do bem jurídico sacrificado não foi o provocador do perigo. O perigo foi provocado por terceiro, por fato da natureza, por um acidente, por um infortúnio, seja o que for. Como é que a gente chama esse que é o mais comum, que é o mais normal, entre aspas? Não é? Em termos de frequência, mais frequente. A gente chama de, se o outro é defensivo, esse é o agressivo. Então, compreendida essa linguagem, estado de necessidade defensivo e agressivo, agora a resposta, eu creio, será mais simples de se compreender. Absolvição fundada em estado de necessidade faz coisa julgada nocível. Aliás, eu vou até redigir de uma outra forma, só para que você não, para não misturar a forma de você compreender da maneira como eu procurei construir o seu raciocínio. Tá? Mas assim, não estou alterando em substância, a resposta é a mesma. Absolvição fundada em estado de necessidade faz coisa julgada nocível? Resposta: depende. Quando se tratar de estado de necessidade defensivo, sim. O estado de necessidade defensivo faz coisa julgada nocível. O que é estado de necessidade defensivo? O EN defensivo ocorre quando, acabei de te explicar, é o vigia que matou o incendiário. Ocorre quando o bem jurídico sacrificado pertence ao provocador do perigo. Que é o exemplo do vigia que matou o incendiário. Agora, quando se tratar de estado de necessidade agressivo, não. Agressivo, não. Que é o mais comum até, né? E o que é o agressivo? O EN agressivo ocorre quando o bem jurídico sacrificado pertence a um terceiro inocente. Então, quem que é esse sujeito aqui, o terceiro inocente? Uma pessoa que não tenha provocado o perigo. Ó. Quem não é provocador do perigo. Qualquer pessoa que não tenha provocado o perigo. Fechado? É isso. Essa a solução para a dúvida que foi lançada de saber se a absolvição fundada em estado de necessidade faz ou não faz coisa julgada nocível.